Legal, muito bacana. E você chegou a citar agora há pouco sobre cartilagem, né? Sim. E isso é uma das coisas que mais mandaram pergunta quando a gente falou que ia fazer uma live aqui sobre Aham. joelho e tal. O pessoal Aham. pergunta muito de cartilagem e com vários termos técnicos, Uhum. condomalácia, etc. Queria entender um pouco mais, tipo, onde fica a cartilagem no joelho e Aham. qual que é a doença que pega essa cartilagem? Como funciona? A cartilagem, assim, ela é como se fosse uma almofada que a Tá, gente tem entre os ossos, entre os 2 ossos do joelho. Então, cada osso tem uma superfície cartilaginosa. A cartilagem tem 4 camadas e, assim, tá. ela tem um deslize, pra você ter uma ideia. Se você pegar 2 pedras de gelo Uhum. e você passar uma na outra, o coeficiente de atrito do gelo, que é praticamente zero, ele é maior do que o coeficiente de atrito de uma cartilagem. É um Nossa, então tecido ela perfeito. desliza É, perfeito. perfeito. O grande problema da cartilagem, o nosso grande problema que tira o sono de vários pacientes, vários médicos, é um tecido de baixo turnover, é um Tá, tecido de metabolismo muito, muito, muito lento. tá. Então, lesionou a cartilagem, fez um buraco, uma lesão condral, que a gente chama em termo médico, a chance dele regenerar espontaneamente é praticamente zero. E Entendi. quando regenera, quando a gente consegue fazer uma regeneração por cirurgia, ela acontece em alguns casos assim até impressionante, mas ela é lenta. Por Tá. quê? A cartilagem é 5% de célula, o resto é um colchão. Imagina assim, é como se a gente estivesse numa sala envolvido num colchão gigante. Esse colchão tem um colágeno tipo 2, que ele Uhum. é grande parte, que é extremamente elástico. Perfeito. Tem um outro produto da cartilagem chamado proteoglicano, que é rico em água, ela é muito hidratada. Então, assim, o condrócito, a célula cartilaginosa, ele fabrica tudo isso. Entendi. Então, para você regenerar uma cartilagem, depois a gente vai falar de Uhum. regeneração, você tem que primeiro transformar a tua célula-tronco no condrócito, Tá. ele tem que ser célula estaminal, virar um condrócito, para depois o condrócito fabricar esse grande colchão, para depois esse colchão ficar maturado, ou seja, ficar mais hidratado, mais pronto para receber peso. Então, isso leva tempo. Quando a Caramba. gente vai falar de cirurgia de cartilagem, que é uma coisa que eu gosto, dependendo da cabeça do paciente, se ele não tiver resiliência, eu não opero, porque Uhum. demanda tempo para ficar bom. Olha Tira só, 2 anos da sua vida para reabilitar e volta a ter joelho, ou volta a ter quadril pelo resto olha da só. vida. Ou tornozelo, o que for. Por exemplo, essa cartilagem, como que acontece assim? Quais são os sintomas, mas não só os Aham, sintomas, assim, o cara sente dor, ou sim. acontece por causa de uma outra situação, é uma batida ou não, é degenerativa? Então vamos lá, você pode ter lesão degenerativa, Tá, né? Geralmente a lesão degenerativa ela acontece entre a patela e o fêmur, tem um nome comum chamado de condromalácia. Condromalácia é um tá, termo genérico, que é perfeito, amolecimento da cartilagem da patela. legal. Em geral acontece em mulheres por má qualidade de movimento, mas Tá. existe uma taxa de pessoas grande, que infelizmente eu ainda faço muito diagnóstico, de problemas anatômicos. Entendi. Então a pessoa nasce, por exemplo, com um problema anatômico no quadril que reflete no joelho, ou às Tá, vezes um pouco menos o tipo da pisada, muito pronado, algum problema no tornozelo. Por isso que médico, o cirurgião de joelho tem que examinar quadril e tornozelo. perfeito, Ou às vezes o mau alinhamento da patela, a patela não corre no trilho dela. entendi. E aí você tem o mau alinhamento, não é feito o diagnóstico, você tem condromalácia às vezes graves em pessoas mais novas, arrebenta a cartilagem, você vai ver, tem alteração anatômica e tem que ser corrigida, geralmente de tratamento cirúrgico, Olha tá? só. Então, um dos problemas é esse aí, o problema da degeneração pode vir com a idade, mas mesmo as pessoas que têm isso com idade e são saudáveis não sentem nada. Mau uso da articulação por 2 pontos, ou a pessoa sedentária, é um mau Tá. uso, Sim, com certeza. ou a pessoa que do nada começou a fazer atividade física e muita intensidade, entrou no CrossFit Tá, ou começou a correr e não está preparado para aquilo, exagera. Você perfeito. tem dois extremos. Então, mau uso articular, problema anatômico, problema degenerativo, doenças reumáticas. Então, a cartilagem tem 4 camadas, ela começa a erodir, Uhum. ela vai afinando, afinando até chegar nesse osso chamado osso subcondral. Olha só. Sintomas, dor mecânica também, um pouco menos do que a artrose, que a artrose é mais incapacitante, Tá, mas ela tem dor, por exemplo, vou subir degrau, dói. Vou subir um entendi. degrau um pouco mais alto, dói. Vou descer uma escada, dói. Se eu agachar até aqui, aí começa a doer. Olha A hora que só. você vai examinar o paciente, a musculatura até desliga de tanta dor que ele sente. Sim. Inchaço, que é quando você tem a crise da perda da cartilagem, perda de massa muscular e outros problemas, né? A Uhum. parte depressiva, da pessoa estar parada, Sim, etc com e tal. certeza. Mas nesse caso, por exemplo, quando a pessoa já começa a sentir dor, é que comeu quanto de cartilagem? Depende, Tá. depende. Não tem um número certo ali. Às vezes ela tem um defeito anatômico tão grande que começou a comer e está fazendo tanta hiperpressão naquele ponto do osso que o osso tá como se fosse um hematoma dentro do osso. Entendi. É uma condropatia, às vezes grau 1, grau 2, mas ele já tem sintoma, aí você tem que tratar logo. Ou às Entendi. vezes já chegou até o osso aqui embaixo
e aí o osso está começando a ficar doente, está começando a morrer, e aí a pessoa começa a ter sintoma. Olha só que interessante, não imaginava isso. Sim. E assim, quando você vai fazer o diagnóstico, também é necessário ressonância, exame de imagem ou não? O diagnóstico é clínico, né? Tá. Ouvir a história do paciente, examinar, ver se a doença dele é cartilaginosa, para aplicar os testes, botar o paciente em pé, fazer o teste biomecânico nele e tal. E aí você confronta com o exame de imagem. Tem que tomar muito cuidado porque, novamente, exame de imagem, às vezes vem lá vou pegar um corredor de rua. Eu tenho condropatia grau 2. Você vai examinar, a dor do cara não é por aquilo. Um corredor de rua com um atrito do bando iliotibial, uma tendinite patelar. Perfeito. Ou às vezes uma condropatiazinha leve de envelhecimento que você infiltra e melhora. Então, o exame de imagem ele entra depois do exame físico. Entendi, perfeito. Entendeu? Ou seja, mas é necessário um exame de imagem também para corroborar tudo junto, né? Exame de imagem e existem hoje em dia tomografias computadorizadas para estudar a anatomia do joelho. Olha tomografia específica para estudar a anatomia do joelho. Ou do quadril também. E aí você vê se ele tem ou não a chamada alteração de eixo. Legal. E aí se ele tiver uma alteração anatômica, a gente sabe que ele desgaste cartilaginoso. A cada passo que ele dá, ele está fazendo hiperpressão, tem que ser corrigido. Entendi. Muito importante. Ou seja, uma causa que é antes daquilo lá. Ou seja, você precisa corrigir algo antes até de operar, se for o caso, Exatamente. né? Legal. Exatamente. E aí, falando até um pouco de cirurgia ou tratamento, melhor dizendo, né? Quando começa essa condropatia, tipo, não sei como falar direito, se é uma lesão da cartilagem, mas fala condromalácia, né, também, né? Tem vários termos, né? Condropatia significa doença da cartilagem. Tá? A condropatia, qualquer doença da cartilagem é denominada de condropatia. Você pode ter condropatia na patela, que é chamada de condromalácia. Você pode ter condropatia no trilho, onde a patela corre, que é chamada de condropatia de tróclea femoral. E condropatia em outros pontos do joelho. Ou articulações. Condropatia de tornozelo. A condromalácia é um pouco mais específica. Da patela. Entendi. Perfeito. Legal. E aí, no caso, o tratamento disso, ele pode ser feito também, começar com tratamento conservador, fisioterapia, até exercício, ou normalmente quando já está numa situação ali que não tem o que fazer, tem que operar? Então depende muito. Quando o paciente chega no consultório, eu examino, vejo tudo direitinho, e geralmente eu peço todos os exames para a gente ver se tem algum defeito anatômico associado ou não. Perfeito. Tá? Se tiver defeito anatômico, pode acontecer de eu já indicar algum tratamento, nem que seja minimamente invasivo, eu já indicar alguma coisa para alterar essa anatomia para parar de fazer hiperpressão. Perfeito. Tá? Via de regra, vamos falar assim, 80% do que acontece são pacientes que se movimentam mal, a maioria são mulheres que têm um quadril muito fraco, não se movimentam bem, e aí você entra com um programa bem feito de fisioterapia, depois você entrega para um bom treinador que sabe dar continuidade naquilo e a pessoa nunca mais volta a ter sintoma, entendeu? Putz, nunca mais. Que legal. Porque melhorou a biomecânica. A biomecânica é importante, tá? Perfeito. Às vezes prescreve uma palmilha, se for hiperpronador e tal, e é o que eu falo para todo paciente. Você vai fazer ressonância daqui a 10 anos, vai aparecer, mas você vai estar envelhecendo, entendeu? Não fica tão preocupado com o laudo, entendeu? Fica tranquilo, a gente vai acompanhar tudo direitinho. Agora, tem casos que são de tratamento cirúrgico, né? Então, você pega condropatias avançadas, que você perdeu um buraco que é chamado de erosão condral, ou quando pega o osso, erosão osteocondral, que determinam um tratamento cirúrgico. Perfeito. Aí depende da idade. Se eu pego pacientes mais novos, né? Porque, na verdade, idade hoje em dia é complicado. Falar que eu tenho pacientes de 60 anos que eles têm um metabolismo igual de uma pessoa de 40. Com certeza. Então, o carro-chefe hoje para a gente regenerar cartilagem aqui no Brasil é chamado membrana de colágeno. É uma cirurgia aberta, você precisa abrir o joelho, ou o quadril, ou o tornozelo. Aquela área que foi perdida a cartilagem, você raspa, perfura. A perfuração estimula a célula-tronco do paciente a sair. E você costura um artefato chamado membrana de colágeno. Esse artefato, como se fosse um papel, um filtro de papel, a célula-tronco, quando bate nele, a membrana induz a célula-tronco do paciente a se transformar em condrócito, célula cartilaginosa. Então, ela induz a formação de cartilagem, entendeu? Que bacana. É o que a gente tem de melhor no Brasil. Dependendo do tamanho da lesão, eu posso fazer transplante cartilaginoso, tira um pedaço... Existe transplante cartilaginoso? Existe, tanto de cadáver quanto do próprio paciente. Olha só. Cadáver, lesões muito grandes, 4 centímetros quadrados, por exemplo, que é uma lesão muito grande, você vai lá e tira do cadáver e coloca. Entendi. No Brasil é um pouco mais complicado fazer isso. Ou você pode tirar do próprio paciente, tem várias técnicas para você tirar e ir lá e tampar aquele defeito. Porque isso aí é o quê? Tira de um lugar que não está tão um lugar usado? que não recebe tanto peso. Entendi. Geralmente a área que não recebe peso, você vai lá e tampa aquele defeito cartilaginoso. Entendi. Existe uma cirurgia clássica dessa daí chamada mosaicoplastia, que você tira um cilindro cartilaginoso, como se fosse uma rolha de vinho. Sim. E vai lá e tampa naquele defeito.
O resultado é muito bom. A gente vê que o retorno para o Legal. esporte é mais rápido. Tem alguns atletas famosos, agora eu não vou lembrar o nome, mas alguns atletas já fizeram e ficaram muito bem, jogam futebol, fazem atividade física Que de maneira interessante. perfeita, Bem tá? bacana. E a gente tem então assim, a membrana de colar. Fora do Brasil, a gente tem um procedimento chamado MACE, que é como se fosse a membrana de colágeno, só que é coletado um pedaço de cartilagem do paciente, Uhum. ele vai para o laboratório, expande essa cartilagem no laboratório, quando a cartilagem estiver crescendo Olha, no laboratório, reimplanta no paciente. É chamado transplante autólogo de condrócitos. Isso que no legal. Brasil não tem liberação para a gente fazer, mas é Ah. feito muito fora do Brasil. E tem as outras tecnologias que existem fora do Brasil ainda de estímulo de célula-tronco, mas o que a gente mais tem e dá muito bom resultado é isso. Esse eu achei bem interessante da membrana que você Sim. falou, né? E costuma dar bom resultado a membrana. Sendo bem indicado, Sim. assim, toda vez que você vai fazer cirurgia cartilaginosa, tem alguns pontos. Tá. Porque o resultado final depende da biologia do paciente. Sim, sim. A gente não consegue garantir 100% de bom resultado para todo mundo, mas se você pegar e acompanhar a longo prazo, os resultados são muito bons. Que legal. Muito bons, muito encorajadores. Inclusive, eu já fiz em pacientes assim que eram borderline, limítrofes, Sim. e consegui ter bom resultado. Bacana. E foi interessante porque a gente falou anteriormente que normalmente é um tipo de cirurgia que requer um pouco mais de paciência, né? Sim. Que esse eu acho que é um lado importante. Então, a pessoa que vai operar, qual que é a paciência que ela vai precisar? Como funciona esse pós-operatório ali? 6 semanas sem relar o pé no chão, tá? Usando um parzinho de muleta. Tá. É uma cirurgia aberta, então dói, incomoda alguma coisa no pós-operatório. E a pessoa vai passando por várias fases, né? O primeiro ano é o mais difícil e a gente começa realmente a fazer uma ressonância magnética. Existe hoje uma ressonância que é própria para cartilagem, que é chamado mapa T2. Tá. E a gente vê que está formando cartilagem a partir de 1 ano e meio. Entendi. Olha Então só que ela interessante. é lenta. Mas, sendo bem feito, tem que ser muito bem feita a técnica. A técnica mudou muito depois que eu fui para fora, a forma de eu fazer já mudou também. Sim. Então, sendo muito bem feito e a gente fazendo dentro dos parâmetros adequados, a gente tem muito bom resultado. Que bacana. Muito bom saber.